Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Dual Connect. Eu, o Rodolfo, junto com meu sócio Renan, a gente sempre traz alguns convidados especiais para o nosso podcast. Ô Renan, qual vai ser o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre um assunto crítico, que é na área da saúde, né? O desafio da TI na área de saúde. Hoje nós temos dois convidados muito especiais da Dr. Clean, o Eduardo e a Isabel, né? Sim, com certeza. Renan, cara, pra gente não errar de novo, né? Cara, eu já vou mudar os gift, né? Antes, né? Porque normalmente a gente às vezes esquece dos gift, né? Então tá. E, Eduardo, uma pequena lembrança. Obrigado. Isabel. Obrigada. Mas vamos lá, então. Antes de a gente começar a beber, né? Temos que conversar um pouquinho, bater um papo ainda, né? Tá cedo, né? Tá cedo ainda. Isso. Pra dizer a verdade, a gente tá gravando agora de manhã, né? Isso aí. Isso aí. Então tá. Quem é a Dr. Clean? Pra quem não conhece, vocês conseguem descrever quem é a Dr. Clean hoje? O grupo, né? Hoje a Dr. Clean não é só mais uma empresa, é um grupo de empresas, né? Sim. Hoje, na verdade, é o DC Group, que é o grupo de empresas que tem como a empresa mãe, digamos assim, a Dr. Clean, a operadora de planos de saúde. Mas nós somos um grupo de 6 empresas, então tem a operadora Dr. Clean, tem os laboratórios Qualitá, né, que são várias unidades. A gente tem o IAS, que a gente fala, que são todas as nossas unidades de atendimento. A gente tem um hospital, Dr. Clean, em Porto Alegre, uma clínica de oncologia, a Enlace, que a matriz é em Novo Hamburgo, a gente tem uma filial em Porto Alegre, dentro do nosso hospital. E uma seguradora e uma corretora de seguros, que é a Amplex. E se eu não esqueci de nenhuma empresa, são essas todas. Um ecossistema completo, né? Da saúde, exatamente. E pelo que eu observo, assim, é bastante variado, né? Então, vai desde um plano de saúde até um hospital, né? Sim. Então, os desafios são grandes para vocês, então. Isso. A operadora, na verdade, vem há alguns anos, né, crescendo e adquirindo até algumas empresas, justamente para verticalizar essa parte da saúde. E então, a ideia, né, que todos os serviços sejam integrados. E assim como os serviços são integrados, nossos sistemas também são integrados. Então, hoje, na verdade, o nosso maior desafio é que cada empresa tem no mínimo um sistema, né, de gestão, e todos os sistemas são integrados. Então, hoje a equipe de TI, na verdade, o setor, né, de tecnologia do grupo, ele é responsável por toda essa gama, tanto de sistemas, desenvolvimento, quanto a própria infraestrutura das unidades. Então, a TI é extremamente estratégica, ela está junto no squad estratégico da companhia. E então eu sou a gerente, né, de TI, de tecnologia corporativa do grupo. Vou deixar tu, Tico. Eu vou falar por ti, mas o Eduardo é o gerente de sistema, então todo o sistema também passa pelo Eduardo, né? E a parte de infraestrutura e hoje de desenvolvimento ainda está diretamente atrelada a mim. Exatamente. Como a Isabel falou, né? Acho que o maior desafio que a gente tem, assim, falando em dados na questão da saúde, é porque os dados na saúde, basicamente, eles são sensíveis, né? Então, a gente, nesse ecossistema que a gente tem integração de uma empresa com a outra entre sistemas, né, a gente tenta garantir que o dado fique, né, sobre, né, os cuidados da doctora ali, que a gente consiga, né, entregar esse resguardo, né, que o titular do dado espera de uma empresa, né? Entendido. Vocês têm 2 papéis ali, né? Você como gerente, né, Isabel? E o Eduardo como sistemas. Gerente de sistemas. Gerente de sistemas. Isso. Tá. Vocês podem passar para nós entender um pouquinho melhor qual é a função de vocês lá dentro? Qual o papel que vocês assumem dentro da Doctor? Sim, vamos tentar. A gente meio que mistura às vezes, porque o Eduardo é meu braço direito, enfim. Mas toda a responsabilidade, na verdade, de toda a tecnologia é minha. Então, eu, junto com o diretor-presidente, o Marcelo, né, a gente define a estratégia e, na verdade, o rumo, né, para onde a gente vai ir. A gente tem tecnologia, né? E então, tipo, a busca de inovação, toda a parte de segurança, sistemas novos ou migrações, enfim, na verdade eu decido normalmente com o Marcelo e aí logo em seguida, na sequência, com o Eduardo.
a gente tem muito desenvolvimento interno, enfim, muitas integrações, então isso também faz parte da minha responsabilidade, né? Também buscar inovações e parcerias como fornecedores, né? A ligação direta com os fornecedores é direto comigo, né? Eu que faço, principalmente a contratação. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. A Isabel, acredito que ela queira dizer que ela fica num nível mais estratégico da operação, né? Então, quando ela tem uma definição, né, de direcionamento, vocês precisam fazer tal projeto, né, envolve tais sistemas, e aí eu acabo me envolvendo, né, na parte técnica, né, no detalhamento, né, e na condução, né, muitas vezes desses projetos. Então a gente tem essa divisão, assim, né. No caso, a Isabel não olha o detalhe lá na ponta do usuário, né, quem faz isso costuma ser eu daí, né. Entendi. E vamos falar de sistemas, né? Quantos sistemas vocês rodam internamente? Muitos. Bastante, né? Mais de 10. Mais de 10 sistemas, né? Principais. Né? E o desafio para fazer eles se conversarem, porque hoje em dia não pode ter um sistema isolado, né? Ele isolado sozinho não faz nada praticamente, né? No meu ponto de vista, pelo menos, né? Não faz. Não, todos eles são integrados, até porque a gente tem a operadora, é o principal, né? E a operadora que garante os sistemas dos beneficiários, digamos assim, os dados, né? Para todos os demais sistemas. Então, esse hoje é o principal, que é um sistema da TOTUS, e deste sistema a gente integra com todos os demais, né? Então, o laboratório tem que conversar com ele, os hospitais, as unidades têm que conversar com ele, e os prestadores, que são os hospitais, as clínicas também, têm que conversar com ele. Além disso, a gente tem um aplicativo próprio, desenvolvimento próprio também, tem que conversar com ele. Então, assim, todos os sistemas se conversam. Claro, daí tem sistemas menores, né? A gente tem, por exemplo, um monitoramento de saúde, que também tem um outro sistema. A própria corretora tem um outro sistema. Enfim, aí são sistemas mais periféricos, assim. Mas os principais são, né, o da operadora, que é o da TOTUS. A gente tem aí o principal, que são dos hospitais, que é o Tasi da Philips. Isso. E ainda nas unidades a gente tem um sistema que é o parceiro do grupo, que é a GoClean. Tá, e todos eles se conversando. Todos eles se conversam. Sim, é que na verdade a operadora, né, a TOTUS, o Proteus que a gente utiliza, ele é o coração, né, de toda a operação. Então todos os dados, né, dos clientes eles estão concentrados ali. Dado de contrato, carência, né, quando pode fazer um procedimento, se não pode, né. Então todos os outros sistemas, né, que utilizam dados da operadora, eles precisam conversar com o Proteus em algum momento, né, seja para pedir uma autorização, para validar um cadastro, né. Então, esse sistema está integrado com basicamente todos os outros que a operadora utiliza. Entendi. Cara, eu queria... E para manter tudo isso conversando? É uma tarefa diária, né? Diária. Sim. Manutenção eterna, né? Um olhar diário ali pro... E quando um sistema muda de versão, sempre não dá um receio, talvez, putz, como é que será que vai ser a comunicação com os outros sistemas? Sim, principalmente o Proteus da TOTUS, né? Mas a gente, qualquer atualização, a gente tem uma equipe e a gente valida, enfim, inúmeras vezes, né? Essa parte de integração, na verdade, a gente nunca teve nenhum problema grande assim, né? Mas é realmente de atualização de sistema, do próprio sistema, né? Que deu problema depois, que é normal. Mas as integrações, a gente tem, inclusive, monitoramento, né? De tudo. Das integrações, dos servidores, do banco, enfim, monitoramento a gente tem... É o que a gente mais tem lá, né? Exato. A gente acompanha o painel de vocês lá, né? A gente já viu o painel de vocês lá. Não é pequeno aquele painel, né? Não. E falando do universo da Doctix, estamos falando de quantas pessoas operando os sistemas diariamente? Só da empresa? No grupo todo. A gente tem em torno... Mais de 700 pessoas, né? De usuários. Sim. Mas... Se for falar em estações, daí tem os médicos, são mais de 1.000. Mais de 1.000. Mais de 1.000. E tudo tem que estar funcionando todos os dias, Todos né? os dias. Todos os dias. Tem que garantir... Sem contar, né, prestadores que não acessam o nosso sistema, né, mas se comunicam, né. Por exemplo, prestador numa rede não credenciada, ele precisa autorizar uma consulta na DOC. Ah, tá. Hospitais e clínicas, né? Isso, eles têm que se comunicar com a gente, né, pra pegar a autorização. Tá, entendido. O desafio não é pequeno, não, né? O desafio é gigante, né? E vocês têm tantos sistemas integrados, e acredito que tem que ficar 24 horas em funcionamento, né?
Óbvio. Sim, né? A gente é cliente da Doctor também, cliente da Doctor, eu já tentei marcar de madrugada minhas consultas também, né? Eu também uso o sistema da Doctor. Sim. E como é que vocês fazem para manter isso 24 horas funcionando? Vocês têm uma equipe sempre 24 horas para prestar suporte? Eu sei que na parte de dados, desenvolvimento, vocês desenvolvem muita coisa interna lá também, né? Sim. Vocês falaram que usam o TOTOS como sistema principal. Vocês criam features que dentro do TOTOS só a Doctor utiliza? Daqui a pouco vocês criam isso interno e fazem essa integração com o sistema de vocês? Sim, a gente tem, né, a TOTOS ela vende um produto padrão no mercado, né? E a gente comprou, mas a TOTOS permite que a gente faça customizações, né, no fonte, né? Então a gente tem uma equipe interna que faz esse desenvolvimento, né? Que ele customiza o sistema para a regra de negócio da operadora, né? Então, sim, tem todo um trabalho ali, né, de desenvolvimento, de analisar, né, o que o grupo precisa, né, e adaptar isso ao nosso sistema, né. E isso, além disso, tem um backup disso, né, Rodolfo? Tem backup. Tem, inclusive, a gente estava olhando ontem, né? Exatamente. Então, ontem a gente estava até analisando as rotinas de backups, né, de vocês lá. Pelo menos uma vez por mês a gente passa um pente fino, né? A gente olha todos os dias, olha as rotinas para ver se estão executando. E uma vez por mês a gente olha o pente fino para ver se a rotina ela é coerente ou não, né? Sendo feito backup, né? Então a gente conhece o ambiente de vocês lá da parte infra de servidores lá. Né? E eu posso dizer, o backup não é pequeno, não. Não, esse é outro desafio, né? Porque é um volume gigante, acredito até do banco de dados deve ser um... Sim. Né? Sim. É imenso. É imenso. Uhum. E a gente sabe a dificuldade que às vezes é de manter isso seguro, né, Rodolfo? Sim. A gente sabe o controle que tem que ter em cima disso. E inclusive do sistema de vocês, já trazendo para IA um pouco, podemos trazer para IA, Rodolfo? Vamos. Se tem algo já sendo planejado para utilização de IA dentro do sistema de vocês também, se já estão utilizando. Sim, sim. No sistema GoClean, que é uma startup quase do grupo, digamos assim, a gente tem a IA nos atendimentos, nos agendamentos, já está em funcionamento desde o ano passado, faz um ano agora, nesse mês, na verdade. E onde ela conversa com o beneficiário e auxilia no agendamento. Isso é a IA mais atual, assim. Mas claro que internamente a gente também usa, né? Não ainda dentro dos sistemas para o usuário final. O Clean, que eu falei, né? Que é o agendamento, isso sim tá para o usuário final. Inclusive, tu pode usar também, né? Ali, quando tu for agendar, tá? Tu vai no WhatsApp ali e usa o Clean. Mas, internamente, a gente usa mais na parte de desenvolvimento, né? Enfim, o Eduardo até pode falar melhor o que se usa lá, mas... A gente usa com ferramenta de apoio, né? Pro trabalho que a gente tem diário, assim, né? Então, a gente explora aí o que o mercado entrega, né? Claro, não expondo dados, né, confidenciais, né? Que a gente tem que ter sempre esse cuidado. Mas sim, a gente utiliza a IA no auxílio das nossas demandas ali, a questão de uma otimização de uma query, né, daqui um pouco, né, uma melhora no código, identificar alguma vulnerabilidade, algum erro, né. Então a gente utiliza as ferramentas, né, para potencializar a nossa entrega, digamos assim. Eu sei. Cara, a IA pegou muito pesado na questão pro dev, né? Pegou, Sim. né? Ajuda muito, né, na parte de dev mesmo. Nosso time também usa internamente, né, para escrever alguns scripts ou até mesmo para tirar algumas dúvidas, né? Cara, e até para desenvolver o que a gente não sabe, né? Nós, Sim, com certeza. A gente usa também. Porque nós somos uma equipe que ninguém é desenvolvedor, né? Sim. E até aplicativos a gente está fazendo já agora só com IA, né? Só com IA. A IA, ela veio com um facilitador muito grande, né? Para quem não tem até esse conhecimento, né? Que a gente até brinca, né? Pô, imagina se o cara é dev inicial agora, né? Tu quer fazer um layout de algo ou iniciar um aplicativo, a IA te entrega pronto, né? Se tu souber criar o prompt corretamente, né? Tu que deve usar bastante, Eduardo. Se tu cria o prompt ali corretamente, ele traz uma resposta praticamente perfeita, né? A gente só não diz perfeita porque a IA não é exata, né? Se tu perguntar 3 vezes, ele vai te dar 3 respostas talvez diferentes, né? Mas é magnífico, né? A IA nesse sentido. Deixa eu tocar num assunto também ali. Foi esse ano que vocês lançaram a jornada digital, né? Ano passado. O ano passado foi. Isso. Tá. E como é que tá sendo a jornada digital? A gente tá se adaptando ainda, na verdade. É que
tanto nós internamente, né, porque a gente teve um desenvolvimento interno bem grande no aplicativo, na GoClean, né, inclusive o Clean é uma parte da jornada digital, o assistente virtual, mas tem também uma parte do próprio usuário final, né, de uso, porque é totalmente digital, a gente faz todo o ciclo que a gente fala, né, desde o agendamento até o atendimento lá no médico, o médico envia os documentos via WhatsApp, né, ele recebe as solicitações, o receituário, ou até mesmo o prontuário, se o beneficiário assim deseja. E aí, através dessa solicitação, de novo pelo aplicativo, eu posso agendar exames, enfim, o ciclo é todo digital. Eu agendo, eu chego na unidade, eu faço o check-in automático, né? Então, assim, eu não preciso mais ir numa unidade, pegar a autorização, aquela do papel, como era antigamente, que eu tinha a guia, né? Não precisa mais. E eu chego na unidade, também não preciso nem passar na recepção. Eu coloco o meu CPF, ele diz lá qual é o consultório, eu vou até o consultório. Então, assim, esta é a nossa idealização da jornada digital. Claro que tem exceções no meio, né? Alguma coisa, às vezes, não sai como deve ser totalmente digital, mas a jornada é essa. A gente acredita muito, né, nessa automatização para o beneficiário e cada vez simplificar mais a saúde. Essa é a nossa ideia, né? A gente não quer complicar, a gente quer simplificar cada vez mais para o beneficiário. Eu sei que porque antigamente, dependendo do exame que precisava fazer, precisava correr para 2, 3 pontos pedindo autorização do médico, da clínica, da doctor, né, para conseguir depois agendar o exame, né? Então, e a ideia é facilitar tudo isso dentro do aplicativo. Isso. Tá? A gente centraliza tudo dentro do aplicativo, que é onde estão todas as informações, né? Tá. Digital, né? Digital, né? Digital, numa era digital, então não faz sentido a gente, né, expor o cliente a ter que ir em 3, 4 lugares físicos se a gente consegue, né, transitar essas informações num app, por exemplo, né? Mas o beneficiário ainda usa o telefone, ainda vai pedir as requisições. A gente tem mais de 150 mil beneficiários, né? Sim. E a ideia é crescer nos próximos anos, né, de forma exponencial. Então, assim, claro que tem diferentes tipos de beneficiários. Tem aquele que quer ligar e falar com a central de marcação, que a gente, né, tem uma central de marcação, e perguntar sobre os médicos, tá tudo ok, né? Faz parte. Mas tem aquele que não quer falar com ninguém, então ele tem a possibilidade de fazer totalmente digital. E ainda a gente tem os postos de autorização, se ele quiser pegar, ir lá e pegar a autorização também. Assim, a gente não tirou nenhum serviço, a gente só acrescentou serviços, né? Isso é muito a questão da geração, né? A geração atual, ela tá mais conectada, né? Ela quer as coisas mais rápido, né? E eles maior não querem agilidade. aparecer muito também, né? Eles querem chegar, falar com ninguém, então, ser atendido, ninguém fala comigo, eu falo com o médico, vou embora e pronto, né? Mas da mesma forma tem pessoal que ainda, né, prefere ter um atendimento humano, ligar, né, nos canais de telefone que a gente tem, ou ir até uma unidade, né? Então a gente tem que atender esses dois cenários também, né? Sim, entendido. E agora falando um pouco mais puxar um pouquinho a brasa um pouco para a parte de segurança, né? Tu comentou uma questão antes também da questão dos dados sensíveis, né? É uma questão crítica hoje dentro da saúde, talvez, essa questão da informação, né? Sim. Muito crítica. É crítica, né? A gente sabe do cuidado que vocês têm com as informações de vocês hoje lá. O ambiente de vocês hoje, da parte de TI, é um ambiente híbrido, né? Tem uma parte em nuvem, mas tem uma grande parte dele a gente chama de on-premise, ou seja, ele tá local, né? Ele tá local. Tá dentro do local, né? E por que vocês têm essa escolha? Por que não tá tudo na nuvem? Por que não tá tudo local? Uma questão, primeiro, de segurança dos equipamentos que a gente já tinha, né? Porque toda a nossa base de dados está no Oracle e a gente tem um appliance da Oracle, que é o ODA, né? Que é extremamente seguro, é criptografado, enfim. Então, primeiro é porque a gente tem os dados lá nesse equipamento. E a gente tem um equipamento bem caro. Tá? Bem caro, bem caro. E licenciamento, Oracle, enfim, já estava todo nesse equipamento. A gente também tem a questão, que é nosso sistema principal, que é o Proteus, né? Da forma que ele está hoje, ele não funcionaria bem na nuvem. Assim, ele já é um sistema bem lento, tá? Posso falar, mas ele é lento. Então, ia piorar um pouquinho a situação do nosso usuário lá interno. Então, por isso, assim, essa questão que nossos dados estão lá. Claro que a gente tem híbrido porque a gente tem o Office 365, tá na nuvem. A gente tem o sistema de imagem, tá na nuvem. Então, tem alguns sistemas que estão na nuvem. GoClean é na nuvem.
Então, assim, né? Mas os grandões mesmo, principais, estão internamente no nosso data center. E tu sabe que esse dia eu tava em reunião com a Dell lá, tu sabe que tá tendo um movimento, Renan, de repatriação dos sistemas. Tem muita gente trazendo de volta os sistemas, principalmente sistemas grandes, né, trazendo de volta para dentro de casa. Sim. Né? Uma questão, tu falou questão de desempenho, né? A outra, né, talvez até parte de segurança, né? Cara, eu sei que tá embaixo da minha asa, tá aqui do meu lado, né? E eu tô cuidando. Eu sei quem eu vou chamar quando precisar. Né? E outra questão de investimento, custos, né? A gente sabe que a área da TI hoje os valores estão estratosféricos, né? A gente está passando por um período bem diferente, né? Muito por causa da IA, né? E os custos de nuvem também estão subindo, né? Sim. Vocês já ficaram sabendo dos anúncios que passaram por aí, de possíveis aumentos que vão ter agora nos próximos meses, né? Da cloud. Sim. Né? Novos aumentos, né? Novos aumentos. Sim, a gente tá sabendo. Novos aumentos, né? E tem muito cliente, né? Trazendo de volta para dentro de casa os servidores e sistemas, né? Deixa uma parte estratégica na nuvem, porque faz sentido, né? Mas uma outra parte está trazendo para dentro de casa. E voltando nesse assunto, tem sempre a nuvem ou on-prime, você tem os pontos positivos e os negativos, Com certeza. né? Se tu for falar de latência, se o teu servidor está na tua rede, ela vai ser muito mais rápida uma comunicação, né? Sim. E no caso da Doctor, né, que vocês desenvolvem internamente, eu sei que vocês têm, falam em Proteus, eu sei que do Proteus vocês têm quase 10 servidores lá de serviços do Proteus, né? Internamente. Então vocês têm essa facilidade também de criar um servidor quando preciso, criar uma integração quando preciso, e se fosse fazer isso na nuvem, cada servidor seria um custo adicional, né? Seria um custo mais alto para vocês. Mas é interessante porque vocês fizeram um investimento gigante, né? Para ter para montar o ambiente de vocês on-premise, onde está todo seguro, né? Que é o que a gente sempre é uma base sólida, bate na né? tecla, né? Rodolfo, que o investimento na TI ela é fundamental em qualquer área, ainda mais numa área de TI, na área da saúde, que não pode parar, né? Por nenhum minuto do dia, né? Não pode. Não pode, senão a gente não marca nossos exames também, né? Não, exatamente. Né? E hoje, assim, se a gente for falar da parte desse... Você consegue medir hoje qual o impacto que a TI tem no negócio da Doctor? Total. Então, hoje, a gente pode dizer que talvez a Doctor também é uma empresa de tecnologia, além de uma empresa de saúde? Não necessariamente. Não, sei lá, internamente eu acho que não vem assim, mas sim, sem a tecnologia a gente não atende, a gente não agenda, a gente, né, tudo tá atrelado aos sistemas, à tecnologia, a ponta final, os computadores, enfim, é tudo, né, os switches, os links de internet, a redundância dos links de internet nas unidades, né, se cai um, a unidade não pode ficar fora, tem que ter o outro. Toda a rede de firewall que a gente tem, a segurança em cima deles. Enfim, é uma rede, né? Vou começar a falar aqui, é um monte de coisa, mas sim, a gente tem que pensar em tudo isso e nada disso pode parar, né? Por isso, do monitoramento e a gente tá 24/7, né? Olhando tudo isso. Ela não é uma empresa de tecnologia, mas ela é dependente da tecnologia. Até exatamente. Pelo modelo de negócio que a gente tem, né? A gente já se estruturou dessa forma, então, de certa forma, a operação da Doctor depende, né? Desses meios digitais aí que a gente entrega, né? Assim, é uma visão. Eu trouxe uma pergunta assim, como é que é assim, desafiadora, né? Porque vocês têm um time grande, né? Talvez o time interno vocês estão com... Da TI? Da TI. 25. 25 pessoas, né? Isso. Então já é um time razoável já, né? Para a parte de tecnologia, né? E você desenvolve internamente também, né? Então, Sim. Então, eu, no ponto de vista, eu considero também a Doctor também como uma empresa de tecnologia também. Ela tá gerando tecnologia, né? Sim. A jornada digital talvez seja o grande exemplo de vocês, né? Que grande parte foi desenvolvida internamente. Foi interno, né? Foi um projeto de vocês. Sim. Né? Não foi um sistema que foi comprado, nem uma ideia que foi comprada externo, né? Não. Então, foi uma ideia de vocês. Né? Uma ideia inovadora que surgiu da tecnologia, né? E qual é hoje, no ponto de vista de vocês, qual é o maior desafio de vocês?
É manter tudo isso no ar, né? 24/7. Acho que é a disponibilidade, né? Disponibilidade do ambiente, né? Isso é o mais desafiador, né? Então, a gente tem uma manutenção eterna, né? Um olhar. Né? A gente tem várias, né, ferramentas de monitoramento para tentar, né, reagir de uma forma rápida quando acontece algum problema, né? Que infelizmente acontece, né? Nenhum sistema ele é 100%, né, o tempo inteiro. Vai acontecer alguma queda, vai acontecer algum problema, né? Então o maior desafio, na verdade, é manter isso funcionando, né? E restabelecer rápido, né? Quando acontece algo, né? Se a gente para, por exemplo, um servidor da operadora ali do Proteus, a gente perde a comunicação com todos, né? Todas as pessoas que precisam buscar algum dado ali, né? Seja uma autorização, né? Alguma validação. Então, até uma coisa que a gente estava batendo na tecla essa semana, né, Rodolfo, a questão de processos, né, o que fazer quando a gente tem um problema, né, já está preparado para agir, e questão de treinamentos também. Como é que vocês fazem para preparar a equipe de TI hoje para vocês e trazer para eles a importância deles estarem preparados para uma ocasião de parada, de desastre? É que, na verdade, a gente nunca tá preparado pro desastre, né? Assim, a gente treina, mas a gente nunca tá preparado. Olha, a gente tem, não vou dizer que é um treinamento diário, mas, assim, a gente conversa muito com a equipe, porque todo mundo sabe lá a importância que nós, tecnologia TI, temos pro grupo todo. Então, assim, o pessoal de infraestrutura sabe, né? A responsabilidade que eles têm em cima deles, né? Pra manter aquilo lá. Assim como a gente tem fornecedores também que nos ajudam, enfim, então é uma equipe, nós mais os fornecedores. Então, assim, é mais uma conscientização da importância para a equipe de quão nós somos importantes pro todo, sabe? É mais ou menos isso. Então, é uma conscientização quase que diária, né, com todo mundo. E o que acontece? Quando tem algum problema, que, né, normalmente tem alguma coisa de sistema, senão que toda hora para, né? Agora eu falei normalmente. Não é normalmente. Mas a gente sempre tem as contingências. Então, assim, a gente sabe como agir. Claro que é uma coisa crítica, né? O pessoal fica nervoso às vezes e tal. Mas a gente sabe como agir. A gente, enfim, tem que ter a cabeça fria pra ir lá naquele momento e atuar, né? E voltar alguma coisa às vezes, né? Como já aconteceu. Claro que a parada, ela é muito difícil. Qualquer parada é difícil pra TI. Porque, imagina, todo mundo vai te ligar e vai vir em cima de ti, porque quer uma previsão e é pra ontem, e meu Deus, né? O beneficiário, o médico, enfim, tá todo mundo parado. Então a gente tem que ter muito sangue frio nesse momento, assim, né? Pra conseguir agir e dizer, não, calma, gente, a gente vai restabelecer em seguida, né? Então o desafio maior de vocês hoje é manter os sistemas no ar. Isso, é disponibilidade. É disponibilidade. Tá. Falou da jornada digital, né? Para vocês, o mais difícil é criar um sistema do zero ou evoluir os sistemas que já tem? Evoluir os que já tem. Os legados. O legado. Legado, com certeza. O legado sempre é mais difícil para manter, né? Sim. Com certeza. Com a base de dados gigantesca, sempre tem que tomar cuidado, sempre tem que manter ele, né? É que eu digo, às vezes, o criar e comprar sempre é barato, né? O mais difícil sempre é manter, né? Se tu for pegar numa visão assim, eu estou comprando uma aplicação nova, né? O que essa aplicação nova tem? Às vezes ela já tem já tem, né, um mecanismo mais modernos, né? E os sistemas legados não. Né? Tu tem uma herança, né, uma regra de negócio engessado ali dentro, que tu não pode se desfazer, né? E qualquer alteração que tu for fazer tem que ser com muito cuidado, né? Porque daqui a um pouco tu tem uma dependência de algum relatório, algum setor que usa aquilo dessa forma, eu não posso simplesmente lá cortar, alterar, porque, né, eu quero modernizar esse sistema. Não, a gente tem que ir com muita cautela, né? Então, alterar o que a gente já tem, os sistemas legados, é muito mais complicado do que ter um sistema novo, né? Entendi. Tá. Hoje a gente só vê o aplicativo, né, como usuário final e como um beneficiário, né? Sim. Mas o que é a parte complexa? O que o usuário não vê, né? Porque a gente só vê a ponta do iceberg. Sim, né? só o front que é o bem bonito. Só o front que é bem bonito, né? E por trás disso, o que tem? Quais são os desafios que vocês têm, né? Para manter tudo isso no ar, né, até que a pessoa consiga marcar, né, ou consiga ser atendido, né? Na verdade, são as APIs, né?
onde faz a integração com todos os sistemas. Porque o próprio aplicativo, ele pega a agenda, na verdade ele tem APIs porque ele lê informações de 3 sistemas. Primeiro o usuário tem que se logar e aí ele entra lá no Proteus e vê os dados do beneficiário. Aí volta pro aplicativo dizendo, ok, tu é o beneficiário. E aí conforme o que ele vai navegar dentro do aplicativo, se ele for agendar, conforme o beneficiário não sabe disso, né? Mas conforme o médico, ele tá agendando numa unidade. Daí naquela unidade usa um sistema. Conforme outro exame ou consulta, é em outro sistema. Porque a gente tem no hospital. O hospital hoje é TASI e as unidades são GoClean. Então, assim, a gente tá olhando para 3 sistemas ao mesmo tempo. Isso tem que ser transparente pro beneficiário. Então, as APIs estão fazendo isso o tempo todo. Estão vendo, agora é na GoClean, agora é no TASI, agora é um exame, agora é na operadora. Então, é isso que a gente fica ali, né, fazendo o meio de campo e é transparente, vocês não notam, né? Vocês não sabem. Não, a gente não sabe. A gente não faz nem Exatamente. ideia. A gente só quer que seja rápido, né? Isso, rápido. Isso. Ainda tem que ser rápido, tem isso também. Isso também. Então, a gente refatorou todas as APIs. Realmente não estava tão rápido, né, veloz, digamos assim. O aplicativo agora ele tá bem melhor. Ele ficou estável porque nos últimos 2 anos a gente refez ele também todo novamente, né. E a gente tem melhorias, assim, agora não é mais semanal, mas a gente tinha semanal atualizações do app, né. Mas a gente tem sempre melhorias. A gente tá fazendo várias coisas. Por exemplo, fazem uns 15 dias mais ou menos a gente colocou no app a lista de espera. Então, agora, tu vai lá no médico, não tenho horário nesse mês, mas eu posso ficar numa lista de espera, assim que liberar a agenda, ele já agenda automaticamente. Em qualquer uma dessas agendas de qualquer sistema. Então, também é uma novidade. Então, assim, a gente sempre tá desenvolvendo coisas novas, não é? E essa novidade que tu falou, eu descobri ontem pela Jéssica. A Jéssica que ela disse que marcou, que ela ficou na lista de espera. E aí ela abriu a lista e ela já fez a marcação automática dos exames dela. Isso aí. Ó, eu não sabia. Agora já tem isso. Quando não tiver um médico lá pendente, agora como usuário aqui, né? quando tiver lá clica na lista de espera. Clica na lista de espera e tu vai receber a marcação automática. Claro, tu não vai poder escolher o dia e o horário, né? Ou tem ali, agora esse detalhe ela não me passou. Não, porque quando abre a agenda, ele pega a lista e vai colocando a lista automática nos horários. É automático, né? Aí só é avisado o usuário que, o seu horário é dia, hora tal. Aí se não quiser, enfim, tem que cancelar, mas esse cancelar vai perder, né? Sai da lista. Sai da lista. Daí tu tem que entrar numa outra lista novamente. Ele não abre uma agenda pra te escolher, na verdade, ele pega e joga o pessoal da lista lá. Ele agenda o próximo horário livre e te manda uma mensagem de confirmação. Quer manter o agendamento ou não? Se falar que não, tu sai da lista. É que a gente fez isso por quê? Porque tem algumas especialidades que tem muita demanda. Sim. E as pessoas daí não conseguiam se agendar. Agora, com a lista, o primeiro horário que libera, a pessoa, se é a primeira da lista, por exemplo, vai pegar o primeiro horário. Ou, por exemplo, durante o mês, que a gente abre agendas de 30 em 30 dias. Mas, por exemplo, durante o mês, muitas pessoas cancelam seus horários. No momento que tu vai cancelando, o próximo da lista já pega. Então, não que eu necessariamente vou precisar esperar 30 dias. Durante o mês, vão liberando horários, né? Porque antigamente antes dessa novidade, ele tinha o dia certo da abertura da agenda no aplicativo, né? Na verdade, da Doctor é no dia 10. No dia 10, dependente do local. Daí os médicos falavam, a partir de tal horário, no dia 10, tu fica tentando. No aplicativo ou na marcação também, né? Pra tentar agendar. Então, isso é um facilitador grande. Isso. Então, dia 10... É abertura de agenda. Meia-noite, 1 minuto, abre a agenda daí. Não, eu acho que é de manhã. É de manhã. Não, é de manhã. De manhã cedo. De manhã cedo já. A abertura também é automática, mas a gente tem um horário fixo que roda uma rotina lá e abre as agendas automáticas também. E tu falou da evolução do aplicativo, né? Eu como usuário, de novo, né? A telemedicina, né? Todo mundo... Eu era contra também, né? Porque eu era um pouquinho mais velho, né? A gente tá acostumado com o presencial, né? Tá. Mas depois que tu faz aquela parte da telemedicina ali, que tu consegue... Fácil, né? Fica tudo tão digital, Sim. tão... A parte dos exames, de tu fazer a solicitação dos exames necessários, ficou muito, muito bom aquilo, né? E como é que foi a aceitação dessa até do pessoal usar essa telemedicina? Porque, que nem tu falou, né? São várias gerações que usam o sistema. Eu fico imaginando, né? Porque às vezes a gente também pega alguns usuários que têm uma dificuldade com a tecnologia. Como é que foi essa aceitação dentro do sistema?
É que a tele começou, na verdade, foi na pandemia. Aí, tipo, não tinha muita opção, acho, para as pessoas, né? Porque era ou tele ou não tinha atendimento. As pessoas tinham medo de ir Medo no de- hospital, né? E aí tu entrega um meio digital que vai te gerar uma receita, um pedido, vai falar com o médico, né? E aí isso meio que impulsionou esse movimento, né? Então hoje a gente não. Acredito que a gente não tem nenhuma resistência assim no uso da tele, né? Hoje É um já canal normal, muito né? utilizado, né, dentro da Doctor. E traz essa vantagem, né? Que tu não precisa se deslocar fisicamente até um lugar, né? Entendido. Ah, cara, com certeza, a tele ajuda muito. Ajuda Né? demais. E vou ser bem sincero, né? Talvez uma boa parte dos atendimentos pode ser por tele mesmo, né? Porque são atendimentos simples. Né? Atendimentos rápidos. Atendimento rápido, Sim. né? Até para não super ocupar, digamos assim, as unidades, né? Às vezes é realmente uma coisa simples, aí a gente tem os médicos de tele e os de presencial. E aí é mais um para estar lá dentro de uma unidade, junto com outras pessoas com uma doença, digamos, maior, né? E com mais risco também de se contaminar. Então, principalmente nas fases do inverno, né, da gripe, a gente sempre faz campanhas, né? Ai, por favor, faça um teleconsulta, né? Do pronto atendimento, digamos assim. Eu acho que até para o médico em si ficou mais fácil, né? Eu não sei se o número de pacientes que ele consegue atender na telemedicina, eu acredito que seja até maior, né? Mais ou menos. Vocês têm essa estatística agora? Sim, Ah, a gente tem dados de tudo. É meio a meio, é mais tele ou mais presencial? Depende muito do número de agendas abertas. É que tem algumas especialidades que não pode ser tele. Então, continua sendo presencial. Sim. Mas, tipo, pronto atendimento, que é o emergencial, eu não sei te dizer agora o número, assim, de cabeça, mas deve ser 50-50, assim. 50 tele, 50 presencial. Nas nossas unidades que atendem, né? Isso. Pronto atendimento presencial. Essa questão do presencial varia muito, né? A gente não tem como, né, fazer uma previsão dia tal, a gente vai ter mais movimento, porque isso é um movimento que foge de um controle, assim, né? Tem dias que vira um caos uma unidade, né? Tem dias que tá tranquilo, né? Então, Hoje como é é que tu dia- explica, né? Hoje é dia de Copa, né? O Brasil joga, hoje vai estar tranquilo. Não, Hoje ninguém dia fica de doente. jogo, Nenhum dificilmente. nenhum lugar, Hoje na ninguém fica verdade. doente. Em algum lugar. Em Eduardo, a gente falou de recursos novos dos sistemas, né? Como é que vocês definem quais são os novos recursos que os sistemas vão ter, né? Principalmente os que vocês desenvolvem internamente, né? Pro próximo mês ou por um ano. Vocês já têm isso mais ou menos mapeado? Sim, a gente tem um direcionamento, né, da Isabel e da direção, né, e frente a isso, né, a gente tenta trilhar o caminho atendendo, né, essas demandas. Então, tem um projeto específico, né, que foi autorizado, né. Então, quando a gente for olhar para uma melhoria do sistema, a gente vai caminhar naquela direção, né. Então, a gente tenta sempre manter, né, a linha, né, pensamento do grupo, né, para trazer melhorias para o sistema. Tá. E essa jornada digital nasceu dessa forma também? Isso foi uma Sim. ideia do nosso CEO, Marcelo, né? E ele já tinha bastante tempo, e aí ano passado ele foi mais incisivo, né? E a gente começou a trabalhar para fazer a entrega. E aí transformamos nesse canal que existe hoje, né? Que é a jornada digital. Tá. E tem coisa para evoluir, né? Tem Bastante coisa ainda. Tá. Então, vamos falar um pouco de futuro, Renan, né? Hoje parece que a gente vive mais no futuro que no presente, às vezes, né? Exatamente. Como é que vocês imaginam, né, a área da saúde e a Doctor daqui a 3 anos? A Doctor é imensa. Pelas nossas expectativas, né? Do próprio Marcelo, que tem, né? As metas, enfim, de crescimento. Pelas expectativas dele, teremos mais 5 hospitais, né? Talvez uns 5 hospitais, né? Pela meta dele. E, enfim, mais um aumento significativo do número de beneficiários. Então, isso tudo aumenta. Aumenta a infraestrutura, aumenta a tecnologia, aumenta unidades. Esse ano mesmo a gente vai aumentar, vai abrir, na verdade, eu acho que umas 5 ou 6 unidades. Além das 30 que a gente tem, né? Então, assim, cada ano a gente aumenta mais unidades. Então, é mais demanda da TI. E, enfim, assim, a própria equipe da TI a gente tá ainda estudando, né? Então, isso junto com o Marcelo, se a gente vai aumentar ou não.
Hoje até fisicamente a gente já tá, né, sem espaço Não ali. tem espaço pra crescer onde a gente tá. Tipo. Onde a gente tá. E foi rápido isso, né? Foi. Foi rápido, né? Porque os prédios de vocês foram recém-reformados também, né? Sim. Mas as equipes crescem muito rápido porque a operadora cresce também rápido, Sim, né? Sim. A Doctor é a operadora que mais vende plano hoje no Rio Grande do Sul. Em venda, sabe? É um número real isso. Então, a gente também abriu uma operação no sul do estado, lá em Rio Grande. A gente também tá abrindo uma unidade lá, a gente tá com a equipe lá. Então, assim, a gente também tá crescendo para outras unidades. E isso também tem, além de investimento, a gente também tem que dar suporte nesses locais, né? A gente, tecnologia, né? Então, são mais sistemas, mais infraestrutura. Enfim. E a tecnologia é difícil, eu sei que é difícil. Como é que será que ela vai ser daqui a 3 anos? 4, 5 anos? Acho que isso ninguém sabe, né? Com a IA, acho que vai ser uma loucura. Acho que o salto tecnológico vai ser algo legal de ver. E vai ver boas coisas aí. Claro, né? A IA pode ser aliada ou vilã, né? Exato. Depende da tua intenção, né? Mas hoje, né, com o que a gente vê assim, né, a produtividade, né, das pessoas tem aumentado, né, quando utiliza alguma ferramenta de IA. Né? Porque eu tava vendo, tem muita gente hoje que recebe, né, o resultado dos exames, por exemplo, um exame de sangue, o cara bate a foto com o exame de sangue, pede pra IA analisar, né, antes de ir pro médico, né? Já chega no médico com o laudo pronto. Com o laudo pronto. Os médicos não gostam disso. Eu imagino. Não façam isso. Não façam isso. Né? Isso não substitui um diagnóstico de médico. Né? Com certeza. Mas um spoiler, né? Talvez assim. Talvez acerte alguma coisa ou outra, né? Mas a gente tem que manter a opinião médica, né? Nessa avaliação aí. E a IA, ainda tu pode criar um agente lá e pedir pra ele ser um doutor daquele. Né, especializado mas skill cardíaca. Exatamente. Isso aí. E pedir pra ele te trazer o laudo, né? Na verdade, agora falando sério, os sistemas de diagnóstico por imagem, ele já tem IA embarcada e eles fazem um pré-laudo, digamos assim. Então, isso hoje já várias empresas usam. Pelo volume mesmo de laudo. Então, a IA lauda, digamos assim, né? E um médico, claro, dá um ok final. Então, isso já acontece. Mas... eu até esqueci que tu perguntou, desculpa. Corta essa parte. Me deu um branco agora, Renan. Não, faz parte. Não, isso aqui faz parte, né? Isso não vai cortar. Vai ser um corte pro Instagram. Não, pelo amor de Deus. Tá, mas então vocês encaram que hoje a IA não é um hype, então? Não, isso já vem. Na verdade, na saúde, não é de hoje que a gente usa, né? Assim... E a IA tá tendo um crescimento muito assustador, né? Eu acho que agora o hype é o vibe coding, né? Isso é o hype. Todo mundo usa, mas já existem, né, segmentos da IA há mais tempo na saúde, né? Com certeza. Mas agora ficou evidente, né, por causa da facilidade de acesso, né, da entrega, que a gente sabe que das centenas de ferramentas que surgiram também, né? Acho que esse é o hype, né? Mas a IA já existe na área da saúde. Eu acredito muito na IA sempre como um colega de trabalho que ele vai te ajudar, né, no teu dia a dia, né? Eu acredito que ele não vai substituir. Que nem tu falou, né, Isabel, na questão dos exames, né? Ele já traz um pré-laudo, mas depois tem um médico que vai validar esse laudo, né? Sim. Talvez isso vai ajudar na produtividade do médico. Né? E até ajudar a ele evitar alguns erros, talvez, de laudo que ele possa ter, né? Ou ele também corrigir a IA, né? Porque a IA também, que nem o Renato falou, né? Se tu perguntar 3 vezes a mesma coisa, ela vai responder 3 vezes diferentes. Exatamente. Talvez no mesmo contexto, mas vai usar palavras diferentes e vai usar frases diferentes, né? Por isso que a IA hoje, ela é como a gente falou, é um auxiliar, né? Eu acredito que pro médico ele vai facilitar, porque ainda vai ter aquele trabalho de escrever o laudo, né? Que nem tu trouxe. Às vezes, daqui a pouco, a IA vai trazer pontos que o médico nem ia colocar no laudo, né? Mas ele tá ali para verificar e confirmar aquelas informações, né? Mas do Vibe Code que tu trouxe é muito interessante, né? Porque a gente também tá usando lá na empresa. A gente tá no hype. Tamo. E
Eu não sei, hoje tu que trabalha na parte de dev lá dentro da empresa, vocês usam alguma ferramenta específica? Vocês contrataram alguma ferramenta de IA para auxiliar no desenvolvimento de vocês, das ferramentas de vocês? Sim, no desenvolvimento sim. Mas eu não vou saber falar o nome agora. A gente usa, no desenvolvimento sim. Pro código mesmo. Pro código vocês usam uma ferramenta? Sim. Porque a gente bate na tecla sempre de segurança, né, Rodolfo? Porque o que tem um problema, né? Na parte de vazamento de dados, né? Então sempre a gente bate na tecla, né, cara? Vamos contratar IA para dentro da empresa? Contrate uma IA Enterprise, né? É a business, né? É business, isso. Para tu ter o controle de quem vai fazer o acesso, para não ter vazamento de dados, porque hoje isso vai ser um controle da TI também daqui para frente, né? A gente vai ter que controlar o uso das IAs, né? Nós temos um cliente que contratou uma ferramenta e eles contrataram mais uma ferramenta adicional para bloquear todas as outras IAs, né, possíveis, para ninguém usar uma outra IA que não seja aqueles contrataram e aqueles definiram oficialmente isso é uma a empresa. Preocupação nossa também. Porque como a gente se preocupa com a governança dos dados internamente, ó, vamos lá, tá dentro do sistema lá, tu determina quem vai ter o acesso, em qual módulo vai ter acesso. Nos arquivos também, né? Então, essa parte de governança da informação, a gente faz isso já naturalmente, né? Tá? E dentro da IA. A gente tem muito cliente que está contratando a IA e não está se preocupando com a governança. E é um item que a gente está começando a alertar também. Né? Porque tudo que tu for botar dentro da IA, ela pode ser acessível. Né? Seja internamente, né, para um outro colega de trabalho, né, ou externamente. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, né, e não sei qual o rumo que vai tomar essa questão, porque o hype da IA foi muito rápido. Né, em questão de 1 ou 2 anos, empresas que... O crescimento das empresas de IA, isso foi absurdo. Né? Eu estava vendo alguns números, né, comparando os crescimentos de outras empresas mais tradicionais, até mesmo tecnologia, Google, Microsoft, tudo. Elas não cresceram tão rápido como, por exemplo, uma Anthropic da vida. Sim. Né? Ou como uma OpenAI, né? Que 2 anos, até 2 anos, 2, 3 anos passados, eram empresas que faturavam milhões, agora faturam bilhões, né? Já valem, sei lá, 200 bilhões, nem sei como é que tá o valuation das empresas, mas elas cresceram muito, muito rápido, né? Inclusive em números de usuários. Né? Então, se a gente for ver o número de gráfico, de número de adoção de usuários de IA, foi absurdo. Né? E realmente, né, aonde vai parar isso, realmente a gente não sabe, né? Então agora até os Estados Unidos proibiu o uso de alguns módulos da Anthropic, né? Por questões de não se sabe o rumo que vai tomar essas ferramentas, né? Tá? Mas e o que vocês acham, sim, né, da tecnologia, assim, a gente tem e vocês acreditam que ela é subutilizada? Uma pergunta. Que a gente tem hoje? Talvez a gente poderia aproveitar mais. É uma pergunta, né? Uma pergunta boa. É difícil de responder. Falando em sistemas de gestão, por exemplo, isso acontece em toda empresa. O sistema sempre entrega mais do que a gente usa. Por uma inexperiência, porque a gente não conhece, ou porque o fornecedor não consegue nos passar exatamente qual é a funcionalidade, às vezes, de alguma coisa, né? Então, acho que sim, normalmente as empresas compram esses RPs, pela gente também, né? Mas já tem experiência de várias empresas que eu passei, que a gente gastou fortunas num RP mega caro, e às vezes a gente usa, sei lá, 50%, sabe? Às vezes 60%. Então, assim, a produtividade, às vezes, de vários setores podia ser muito maior se a gente usasse todo o RP ou de uma forma mais otimizada, digamos assim. Às vezes, por inexperiência do usuário, da TI, enfim, do todo, né? Às vezes isso não acontece. Isso é muito comum acontecer. Todas as empresas, na verdade, não é? Não, sim, na área da saúde, né? Mas... E isso eu acredito muito na questão do vibe code. Eu acho que vai entrar muito forte, né? Nessa questão do vibe code. E hoje os RPs são gigantes, né? Cheio de recursos. E eu acredito que cada vez mais as empresas vão começar a criar seus pequenos sistemas, né? Com aquilo que precisa, né? Usando o vibe code. Então eu acredito que vai ter uma explosão muito forte de pequenos sistemas, né? De uso meio que pessoal quase, né?
Que é o que eles batem muito na tecla, esses aplicativos de vibe code, é tu criar pequenas aplicações para a empresa, né? Não é para tu criar daqui a pouco um RP gigante, né? Uhum. Lógico que é possível, de repente, a ferramenta que tu utiliza, mas eles batem muito na tecla, a gente já participou de alguns treinamentos, né, Rodolfo? Sim. E de criar pequenos produtos para tu usar internamente. E o Vibe Code traz essa facilidade gigantesca, né, para fazer esse processo, né? A gente participou de um curso da Loveball, né? Isso, no treinamento. E eles mostraram, assim, cenários muito bacanas onde as empresas estavam estimulando que os funcionários usassem a ferramenta para bolar pequenos sistemas para dentro da empresa. Né? Liberava o número de créditos lá para os funcionários e eles desenvolviam no Vibe Code esses aplicativos. Os agentes, né, também. As os pessoas agentes. criam agentes para, né, automatizar alguma coisa, né, que eles sabem como fazer, que às vezes depende de tempo, né. Então tu cria ali aquela estrutura, né, explica a lógica, valida. Tu tem um agente, quando tu precisa, tu aciona ele faz o que precisa, te devolve, né. Isso vem para otimizar, né. Se tu seguir utilizando Vibe Code, a IA, para esse tipo de movimento, tu vai aumentar a tua produtividade naturalmente, né? Vai deixar de gastar tempo, por exemplo, numa tarefa que é repetitiva, né? Porque tu vai ter uma IA que vai fazer, tu vai validar o que ela fez depois, né? Mas tu vai ter, sei lá, 80%, 90% de toda a rotina feita ali, já validada, né? Tu vai avaliar o resto e vai seguir com contra-demanda, né? Isso já acontece, né? E vai acontecer mais, eu acho, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Depois que a gente começa a pegar o funcionamento de como se criar um agente, né? E eu acho que é o mais importante, né? É saber aonde tu vai querer usar o agente, né? Eu quero automatizar, tá? Mas eu quero automatizar o quê? Eu acho que o processo tem que estar definido antes para depois tu aplicar talvez uma automação com IA ou seja com a ferramenta que for, né? Mas é o seguinte, o que motivou vocês, né, a irem para a área da saúde ou para a área da tecnologia? Bom, eu sempre trabalhei na área da saúde, né? Então minha trajetória toda foi na área da saúde. Inicialmente eu comecei na saúde por influência da família, né? Tem vários técnicos em radiologia, né? Então... eu não sabia disso. Inicialmente eu fiz o curso, né? Mas cheguei a concluir, mas não atuei diretamente na área. Então tu é um técnico de radiologia? Formado, né? Mas não em atuar de verdade eu não cheguei a atuar. Eu fiz o estágio, concluí, né? Mas não cheguei a atuar como técnico depois, né? E aí, por querer trabalhar nessa área, eu busquei empresas, né, que eram da saúde. Eu conseguiria crescer para fazer esse movimento, por exemplo, sair de uma vaga inicial ali de atendimento e migrar para um técnico, né? E aí, trabalhando numa dessas empresas, que foi um hospital da região, a Isabel até acabou me puxando para TI, né? Comecei depois de formado ali no técnico em radiologia, comecei a estudar ciências da computação, fui gostando, né? E aí tive uma oportunidade na TI e aí juntou, né? Saúde e TI e trabalho nisso desde então. Então, se eu der um exame de imagem pra ti, tu consegue analisar? Não, acho que não. Melhor pedir pra IA. E tu, Isabel? Então, eu comecei há muito tempo, lá no século passado, né? E sei, eu, na verdade, tô jovem, assim, às vezes não sabe o que vai estudar e tal, né? Daí eu iniciei na ciência da computação, na Fevale. E assim eu fui, né? Sim, seguindo, trabalhei em empresas normais, que eu falo, né? Eu comecei na Cigana, na verdade, tinha 18 anos. Trabalhei por muito tempo, então, assim, minha área é de sistemas, né? Analista de sistemas, eu fui por muito tempo. Então, ali eu comecei, né, na Cigana, depois eu fui para outras empresas, enfim, e aí eu comecei na parte de gestão, na verdade, como gerente de TI. Mas na parte de saúde, faz mais ou menos uns 10 anos que eu tô nessa área, então eu também, por uma questão, sei lá, do destino, né, fui trabalhar no hospital aqui, a gente pode falar, no Hospital Regina, e aí lá eu assumi a coordenação, e a gente fez muita coisa lá, enfim, na coordenação de TI, arrumou sistema, infraestrutura. E o Eduardo trabalhava lá na recepção do Hospital Dia, é isso, né? Sim. Isso. Enfim, a gente precisava de pessoas na TI, eu fui lá, né, conversar,
Foi difícil de convencer a pessoa a sair de lá e ir pra TI, mas consegui. E, enfim, aí depois disso eu fui pro Hospital Pompeia, em Caxias, também fui gerente de TI lá. E depois eu retornei pro Novo Hamburgo, onde eu tô hoje na Doctor. E aí, quando eu retornei, eu reestruturei a equipe, né, toda que tinha. E uma das pessoas que eu trouxe, né, que trabalharam comigo foi o Eduardo. Tem outras pessoas que hoje estão na equipe que já trabalharam comigo, né, em outros locais. Mas, enfim, a gente reestruturou a equipe toda aqui. Então, por isso que eu tô na TI. E a área de saúde, ela é muito interessante, assim. Na verdade, não sei se algum dia eu vou sair da área da saúde, porque ela é bem divertida, né? Não tem um dia igual ao outro. Eu achei um pouco irônico esse meio divertido. Já acostumou com todos os dias serem críticos. Cara. Porque é uma área crítica. Então, assim, claro que hoje, vou falar por mim e pelo Eduardo, até hoje, onde a gente tá, ela até é tranquila. Porque a gente já teve dentro do hospital. E dentro do hospital é uma outra realidade, assim. A pressão é diferente, né? Onde é crítico 24 horas, realmente, sim. Mas vocês têm os hospitais A gente também, né? tem hospital, mas é um pouco diferente onde nós dois estamos hoje, na posição que a gente tá. Hoje, lá no nosso hospital é menor. Tem 18 leitos lá. E não tem UTI, por exemplo. Então, ele é um hospital de baixa complexidade. Então, também, a tecnologia lá não é, claro que é fundamental, mas a gente não tem tantas coisas críticas do que o hospital de grande porte que a gente já trabalhou. Onde realmente lá o negócio não para nunca, né? E muita... E também era filantrópico. Então, quando tu tem o SUS junto, tu tem uma outra realidade também. Tanto de infraestrutura quanto de sistema. Então, também se torna crítico, né? E hoje a gente está num ambiente totalmente privado, com um investimento pesado em tecnologia. Então, a gente tem uma outra realidade, graças a Deus, né? Então, por exemplo, a gente não tem problema em computador de ponta, que quando tu tá no SUS, o teu usuário final não tem condições de usar. Então, realmente, isso é uma realidade, sabe? Tu não tem condições de colocar um equipamento bom em todo o hospital. A gente tinha 1.500 computadores e não tem condições de comprar. E hoje, cada vez que a gente abre uma unidade, que a gente vai abrir agora, sei lá, 5, 6, a gente compra tudo novo. A unidade inteira é nova. Tudo padrão. Tudo padronizado, sabe? Então, com garantia. Então, dificilmente aquele computador lá, aquele switch, aquele cabo vai dar problema. Então, é uma outra realidade. Hoje, a nossa realidade de urgência realmente o data center, é manter o ambiente. Então, é uma outra realidade, né? E nessa trajetória de vocês, pra troca de chave pra saúde, né? Teve algum momento marcante na trajetória de vocês? Né, que mudou a visão de vocês? Putz, cara, isso aqui é diferente do que eu pensava. Que marcou vocês nessa trajetória? Tá dentro do hospital sempre é diferente do que a gente pensa. Eu diria... Eu trabalhei muito com dados, né? Então, Sim. sou uma pessoa mais de dados. No momento que tu começa a entender, né, visualizar como é que funcionam, né, as aplicações, né, as informações que, né, trafegam entre sistemas, né, acho que ali eu tive um start assim, pô, isso aqui é diferente, né, quem enxerga isso aqui enxerga o todo, né, tu não vê, por exemplo, um recorte só, tu vê o quadro inteiro, né, tu vê a pintura toda. E essa questão de dados, tu tem muito isso, né, às vezes as pessoas têm uma ideia, uma percepção de algo, que às vezes não é verídico, é um achismo, né? E quando tu olha pros dados, não tem como mentir. É aquilo ali, foi feito naquele dia, para aquela pessoa, né? Gerou tais ações, né? Então tu tem essa visão, digamos assim, da origem de tudo, né? Tá, entendi. E como vocês fazem para equilibrar essa rotina, né? Que vocês já disseram que é intensa, né? Com a vida de vocês? A gente tenta, né? A gente se esforça para equilibrar, mas tem momentos que a gente, né, falando em TI, né? A TI sacrifica muitas noites, né? Digamos assim, para fazer correções, atualizações, né? Em ambiente. Então, às vezes a gente acaba trocando, né? Dia pela noite, a gente trabalha de noite para, né, não impactar a operação em horário comercial, né? Então a gente tenta equilibrar, né? Eu, pelo menos, né? Digo por mim, tento equilibrar isso, mas tem momentos que a gente acaba, né?
realmente tendo que fazer algum sacrifício, assim, né, pra trabalhar. Mas eu tento fazer academia, jogar meu futebol, né? Tento... Ah, fiquei sabendo, tu foi um jogador profissional quase, né? Não, quase. 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 Bateu na trave ali, né? Quem diria, né, Renan? Sabia disso? Não tinha essa informação. O Renan não. também, né? Não, ficou bem longe do quase, assim. Eu até falei pro Eduardo que vocês jogam também futebol. Não, eu jogo. Quer dizer, eu corro atrás da bola. Né? A gente tenta ainda. Né? Depois dos 30, não. O corpo já tá dando sinais que eu tenho que parar. Isso aí, tá pedindo. Vocês nunca tentaram marcar um futebol com a Doctor, né? Aí que tá, nós já tentamos, mas ficou só na conversa, porque eu já Nem conversei com o pessoal do suporte. Tem que falar comigo. Ele é o organizador. Ele que é o coordenador do coordenador do futebol. Exatamente. Não, podemos marcar. Porque os guri falaram que jogam também, né? Jogam. Sim. A gente não tem 5 lá que jogam, então a gente sempre tem que puxar uns de fora, né? O pessoal da TI não é todo mundo que gosta, né? Sim. Mas nós vamos marcar um joguinho. Vamos sim. Cara, eu vou... Olha o compromisso. Não, cara, vai lá, Renan. Eu ainda não vi o Rodolfo jogando. É bom nem ver. Na última vez que nós fomos jogar com um cliente, ele ia ser o nosso goleiro. Um dia antes ele teve um problema. Que azar. Que né? azar. Imprevisto. Teve imprevisto. Ele conseguiu ir, mas não na hora do jogo. Só depois pro churrasco. Mas cara, é que eu jogando futebol é um fiasco, cara. Isso eu admito mesmo. Eu sou um fiasquento no futebol, cara. Eu não jogo nada. Até uma vez eu tentei, mas eu não jogo nada de futebol. Eu sou destrambelhado pra jogar futebol. Então, cara, eu chuto a bola no ar, então os fiascos é comigo mesmo. Tem que botar uma câmera pra gravar. Não, pegar esses momentos. Pegadinha. Não pode. Tá, mas vamos voltar pro assunto, Renan, aqui, né? Porque senão, né? Não vai lá, eu jogando futebol não dá certo. Se vocês pudessem dar um conselho pra vocês mesmos, né? Pra voltar atrás, assim, no início de carreira, né? Qual seria esse conselho? Nossa, talvez eu nem entraria na TI, né? Fujam. Fujam quanto podem. Mas não sei, assim, agora. Talvez eu teria entrado antes na área da saúde, sabe? Porque é uma área bem carente de tecnologia. E de pessoas, né? Com conhecimento. E principalmente conhecimento do negócio, né? Porque hoje tem bastante gente, tem atuando na TI da saúde, mas conhecendo mesmo o negócio de verdade são poucos, né? Eu diria para aprender banco de dados. Quanto antes. Verdade, né? Hoje dados é... Isso muda a tua visão, né? Quando tu conhece, tu entende, consegue buscar a informação. Então, no momento que eu comecei a trabalhar com isso, eu tive uma virada de chave, assim. Porque da radiologia pra dados, né? É uma mudança gigante, né? Com certeza. Gigante. Ô, Renan, mas o nosso tempo já acabou, já? Como é que é o nosso tempo aí? Aí, ó. Já estão quase mandando a gente embora já. Já do estúdio. Mas Isabel e Eduardo, muito obrigado pela presença de vocês. A gente aprende coisa, apesar de vocês serem nossos clientes, a gente aprende coisas sempre quando a gente traz os parceiros clientes pra cá. A gente também consegue ter uma outra visão também, né? Principalmente da história de vocês. Não sabia que tu tinha vindo da radiologia. Pois é. É interessante, né? Que a vida também dá viradas e guinadas, né? Sim. Mas, cara, muito obrigado, né, Renan? Agradecer a participação de vocês dois. Acho que foi muito bacana a conversa, né? Trouxemos de um pessoal da saúde que a gente nunca tinha conversado. Né? E mostrar um pouco como funciona a TI nesse ambiente. Então, muito obrigado pela participação dos dois. Mas nós que agradecemos. Muito obrigado. Agradece o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre saúde e TI. É isso aí. Cara, e vai ter um segundo episódio. Tá bem. Não, porque eu já tô preparando já algumas outras perguntas aqui já pro próximo episódio mesmo, então tá. Tá bem. E se você gostou do nosso bate-papo hoje sobre a questão de saúde e tecnologia, acompanhe nós nos próximos episódios. Vamos ter outros convidados, né, Renan? Com certeza. Com mais novidades, né? Mais novidades, sempre. Então tá. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo.